Boa tarde, alunos. Eu sou Tia Nilcilene, professora de Ciências e Laboratório. Hoje nós vamos para a nossa segunda videoaula. Dando continuidade à nossa aula da semana passada, hoje nós vamos falar sobre mais dois recursos naturais, que é a água e o solo. Se vocês quiserem acompanhar pela apostila, lá na página 34 de vocês e 35, está falando sobre o recurso natural solo. Os solos se formam a partir das rochas. Essa imagem aqui ao lado é o processo de formação do solo. Aqui embaixo a gente tem rochas. Essas rochas, com o passar do tempo, com a ação dos ventos, das chuvas e as mudanças de temperatura, essas rochas vão se quebrando em pedacinhos cada vez menores e elas vão se misturando, esses pedaços vão se misturando com restos de plantas e de animais para formar a camada do solo. Vendo essa camada do solo aqui até chegar nessa parte aqui. Quando as plantas começam a nascer, que o solo já está formado e as plantas começam a nascer, as raízes crescem para baixo para absorver a água que tem no solo. Para a parte de cima, crescem os galhos e as folhas, porque eles vão em busca da luz. Lembra na aula passada que nós falamos que as plantas produzem o alimento delas? Então, essas folhas crescem em busca da luz, porque é elas que vão absorver a luz do sol no processo de produção do alimento da planta, que é chamado de fotossíntese. Essas raízes aqui vão absorver a água e as folhas vão absorver a luz do sol. Depois, é muito importante também nesse processo de formação do solo, os restos de seres vivos, de folhas, galhos, frutas, sementes, animais mortos. Esses seres vivos, quando eles não têm mais eles na natureza, galhos que já estão secos, animais que já estão mortos, eles em contato com o solo, eles vão entrar em decomposição. Já morreram, uma folha de árvore, por exemplo, que caia lá no solo. Ela vai secar, vai ficar pretinha, vai escurecer, ou seja, ela está morta. Ela vai se misturando ao solo e ela vai formando os nutrientes. Ela vai produzindo os nutrientes para o solo. Então, a mesma plantinha que era verde, quando ela morrer, quando ela cair aqui no solo, ela vai ser importante para a formação de nutrientes desse solo depois. Outra coisa que nós temos que falar também, nesse processo de nutrientes para o solo, são as minhocas. As minhocas são muito importantes também no processo de formação do solo, porque as minhocas, elas fazem sulcos aqui na terra, elas fazem buracos na terra, por onde vai entrar ar, por onde vai entrar água, porque aqui debaixo também tem animais que vivem ali. Tem formigas, tem vários animais, inclusive as minhocas, e as minhocas são muito importantes para a formação do solo umífero, aquele solo bem, tem bastante nutrientes, que nós vamos ver mais adiante também na nossa matéria, nós veremos mais um pouquinho, nós vamos aprofundar nesse assunto. Então, para o solo ser formado, eu falei com vocês que ele se origina a partir de uma rocha. Existem vários tipos de rochas. Aqui a tia Nilcilene colocou uma que é o basalto. O basalto é um tipo de rocha magmática, ou seja, ele é originado lá dos vulcões. A lava que sai dos vulcões, aquele material quente que sai dos vulcões, eles quando entram em contato com a superfície, eles vão se resfriando e formando uma camada, formando um tipo de rocha, o basalto, por exemplo. E depois, no processo de formação do solo, tem essa terra que é chamada de terra roxa. Essa terra ela é bastante fértil e ela tem em locais onde tem a rocha chamada basalto. Vamos falar agora de outro recurso natural, que é a água. Encontramos água na maior parte do nosso planeta. Rios, oceanos, lagos, nuvens, no ar, nos polos em forma de gelo. A água é essencial para todos os seres vivos. Nos ambientes aquáticos vivem muitos seres vivos. Então, olha, a tia Nilcilene colocou algumas imagens aqui para vocês. Ó. Esse daqui, por exemplo, é um ambiente aquático. Tá vendo os peixes aí? É um GIF de animação. Esses peixes aqui, eles vivem no ambiente aquático. E outros animais também que vivem no ambiente terrestre, eles também necessitam da água. Eles tanto usam. Tem animais que tanto usam a água do ambiente aquático, quanto usa a água do ambiente terrestre também, até mesmo a água que está dentro do solo. Aqui nessa outra imagem,
tá dando uma paz aí, né? Parece que é uma cachoeira, uma aguinha descendo aí, é para demonstrar onde nós temos água no nosso planeta. Nosso planeta é riquíssimo em água, né? Deveria até chamar planeta água, que tem muito mais água do que terra, do que continente. Aqui eu coloquei uma imagem aqui. Outra coisa, antes de falar dessa imagem, vamos falar um pouquinho da água. A água é essencial para o nosso. Falar mais um pouquinho, né, sobre a água. A água, ela é essencial para o ser humano. Só que às vezes ela em grande quantidade, às vezes ela pode provocar alguns desconfortos. Por exemplo, quando chega a estação das chuvas, em várias regiões do Brasil, até mesmo na nossa cidade, até coloquei aqui uma imagem, ó, da nossa cidade, chega também a preocupação com os efeitos em algumas cidades. O excesso de chuva pode provocar enchentes e deslizamentos de terra. Então, muitas pessoas perdem suas casas, perdem os seus pertences pessoais. Então, nessa hora, é muito importante a nossa solidariedade. Nós ajudarmos, geralmente essas pessoas que passam por essas dificuldades, elas são ajudadas por parentes, por amigos e até mesmo por pessoas que elas nem conhecem. Então é importante também, nessa hora que a água está sendo tão prejudicial, ela é tão importante, mas tem hora que às vezes ela é prejudicial para as pessoas, causando desconforto, é importante a nossa solidariedade. Nessa imagem aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o homem pantaneiro. Então, nós estamos vendo aí, ó, pessoas atravessando o Pantanal. O homem pantaneiro é porque vive lá no Pantanal. E essas pessoas, elas aprenderam, é um povo que vive na natureza, eles aprenderam a viver na natureza com os elementos igualzinhos os índios, terra, água, e eles entendem os fenômenos naturais sem mesmo nunca tê-los estudados em escola formal. Eles sabem quando vai plantar, quando vai colher, quando vai apartar o gado, porque o meio ambiente obedece o ritmo deles e às vezes a tecnologia até atrapalha esse convívio que eles têm com o meio ambiente. Eles conhecem tanto o meio que eles vivem porque eles nasceram ali, eles cresceram ali, então eles convivem com esse ambiente. No Pantanal tem a época, né, que as chuvas chegam e alaga tudo e tem a época também que fica mais vazio um pouquinho. Então na época do meio do ano mais ou menos tem uma parte do Pantanal que em março mais ou menos já começa a ficar alagada e tem outra parte que lá no sul do Pantanal, por exemplo, no sul do Pantanal, já começa em julho e agosto, mais ou menos, que fica alagado. Então, eles já ficam esperando essa época das cheias, tem casas flutuantes, que eles vivem em casas flutuantes, eles já aprenderam a viver nesse local. Então, nós temos que respeitar também o homem pantaneiro, porque é um local é um ecossistema do nosso planeta muito importante, né, para os animais, para as plantas, mesmo ele estando sempre alagado. Então, viu como que a água é importante para o ser humano? Agora nós vamos falar sobre os seres vivos. Biodiversidade. Isso aí está lá na apostila de vocês, na página 44, é o capítulo 4, se vocês quiserem acompanhar pela apostila, nós vamos falar sobre esses seres vivos. Quando nós aprendemos sobre os recursos que a natureza dá para a gente, nós aprendemos sobre a água, sobre o ar, sobre o solo, né? Esses elementos a gente chama de elementos não vivos. Só que agora nós vamos falar dos seres vivos. Os seres vivos, eles interagem com esses elementos não vivos, ou seja, eles precisam deles para sobreviver. Então, o primeiro elemento que nós vamos falar é sobre os animais. Nós vamos falar de animais e plantas. Os seres vivos, eles apresentam características que não existem nesses outros seres não vivos que nós aprendemos. Na natureza, os animais e as plantas, eles nascem, eles crescem, podem se reproduzir, envelhecem e morrem. Por isso que eles são chamados de seres vivos. Então, nós vamos ver o primeiro agora, vai ser os animais. Os animais, alimentação e locomoção. Então, nós vamos falar primeiro da dieta dos animais e depois como que eles se locomovem de um lugar para o outro. Os animais, quanto à dieta deles, eles se classificam em herbívoros, carnívoros e onívoros. Os animais herbívoros são aqueles que se alimentam de plantas. A gente tem como exemplo o boi, o cavalo, o elefante, a zebra, são animais herbívoros, comem plantas. Os animais carnívoros são aqueles animais que se alimentam da carne de outros animais. Por exemplo, a onça, o pinguim,
a jaguatirica, eles se alimentam da carne de outros animais, então eles são classificados quanto à dieta de carnívoros. E temos também os animais onívoros, que eles se alimentam tanto de plantas quanto de outros animais também. O ser humano, ele é um animal onívoro. O sabiá, o rato, são animais onívoros. Os animais também, eles têm que se locomover de um lugar para o outro, seja para procurar o alimento, seja para procurar o par dele na natureza. Então, os animais que possuem asas, eles vão voando. Por exemplo, os pássaros, os insetos, morcegos, eles vão de um lugar para o outro voando. Já os animais terrestres, eles vão andando, correndo, saltando, rastejando. E tem também os animais aquáticos, como peixes, que eles usam as nadadeiras para nadar. Então, eles vão de um lugar para o outro nadando. Vamos falar agora das plantas. As plantas, assim como os animais, elas apresentam ciclo de vida. Elas germinam, elas crescem, elas podem se reproduzir, envelhecem e morrem. E as plantas também, elas produzem o alimento dela, produzem energia. E como que elas produzem esse alimento? Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre isso, vamos falar mais um pouquinho. Na presença da luz do sol, a planta, as folhas das plantas, elas captam a luz do sol para elas absorvem água pelas raízes, a água que está lá no solo, elas absorvem pelas raízes e elas absorvem também o gás carbônico que está no ar. Então, na presença desses três elementos, a planta produz o alimento dela, a energia necessária para ela sobreviver, além de dar o oxigênio que nós precisamos para respirar. Existem plantas que são terrestres, existem plantas que são aquáticas e há aquelas que se apoiam sobre as outras, que são chamadas de plantas epífitas. Aqui na imagem, nós temos aqui um pé de coco, que é uma planta terrestre, e nós temos a orquídea. Ela está apoiada sobre o pé de coco. Ela usa ele como moradia. A gente fala até que essa relação ecológica é chamada de inquilinismo. Ela usa o pé de coco como moradia. Ela não fica presa no solo, mas ela usa o pé de coco para morar. Ela não absorve nada do pé de coco, ela produz o alimento dela, né? Ela faz a fotossíntese dela, ela procura a luz do sol para produzir a energia dela, ela não suga nada do pé de coco. O pé de coco é uma planta, a orquídea é outra, eles independem um do outro. Aqui nós temos também uma planta aquática, esse é o lírio d'água. É uma planta aquática, ela absorve também os nutrientes necessários para ela, que estão na água, estão dissolvidos na água, ela absorve esses nutrientes para ela também. Mas aqui em cima, nós temos uma planta aqui, que a gente fala que é brasileirinha em flor, é a flor do pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore bem grande, ela atinge até 30 metros de altura, que nós temos na nossa Mata Atlântica. E esse pau-brasil, na flor aqui, se a gente observar, ela apresenta 5 pétalas, 5 pétalas. 1, 2, 3, 4. E essa quinta aqui, ela tem 2 cores, ela é vermelha e amarela. Isso aí é para chamar a atenção dos polinizadores, daqueles bichinhos que vão pousar lá para eles disseminarem outras plantas, para nascer outras plantas. Então, olha bem, quanto mais colorida for a planta, mais ela vai chamar a atenção, por exemplo, da abelha. Quando a abelha entra aqui na florzinha para sugar o néctar que tem lá na planta, ela vai sugar esse néctar para depois ela produzir o mel dela. E ela, além disso, ela vai sair de lá com as patinhas todas amarelinhas, que elas vão pegar o grão de pólen e vão entrar em outra planta e elas vão disseminar, vão nascer outras plantas. Mais para frente nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso também. Então, é muito importante as plantas, os seres vivos da natureza são muito importantes e as plantas também muito importantes. Esses seres vivos que nós aprendemos, as plantas e os animais, eles interagem com seres não vivos e tudo isso que é formado a nossa biodiversidade, a diversidade de animais e plantas que tem no nosso planeta. Para a nossa aula de laboratório, você vai fazer a seguinte atividade.
Você vai pegar uma folha de papel, pode ser folha A4 ou uma folha do caderno, se você não tiver folha A4, de preferência folha A4. Imagine que você é um botânico e acabou de descobrir uma nova planta. Desenha numa folha e escreva algumas de suas principais características, como tamanho, forma, partes da planta, ambiente onde a planta vive. Você vai fazer essa atividade e depois você vai guardar a folha, coloca o seu nome, a sua turma, vai guardar a folha para entregar para a tia Nilcilene quando nós voltarmos para a escola. A nossa aula está terminando aqui. Eu te aguardo na próxima aula. Bom estudo!